um ano depois a gente está conseguindo, né? Isso. E aí agora, né, os dois vivendo aí no propósito também, né? É, Muito isso legal. mesmo. Eu e Maia, a gente se conheceu na imersão do Brain Power do André Burick. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, vão procurar conhecer. E lá a gente ficou bem junto mesmo, né? A gente conseguiu dividir muito. Maia me ajudava bastante a eu encontrar, assim, sabe, entender realmente meu propósito. Eu perturbava ela. Ela mandava áudios gigantescos. Tem uma galera aqui muito objetiva que ela odiava Mentoria, né? receber seus áudios. Podcast. Mas acho que é porque o nosso trabalho, assim, por estar ligado mais a desenvolvimento pessoal, né? Eu acho que é o que estava mais conectado dentre os trabalhos, né? Tinham vários ali, mas acho que o nosso estava bem mais alinhado, assim, né? Por isso que a gente se acabou. E sentando pertinho também, né? Então, fazendo É, exercícios juntos, né? isso mesmo, isso Mas mesmo. de lá Pra para galera cá, de. muita coisa É, mudou. Nossa, sou muito grata, uma revolução, assim. E aí, graças a Deus, foi agora mesmo. a gente está de fato vivendo o nosso propósito, a nossa missão, né? E esse curso que a gente participou, essa imersão, era negócios orientados a propósito, né? Que nos preparou para estar realmente fazendo isso que a gente está fazendo aí agora, né? Trabalhando com o mundo Com digital e certeza. levando a nossa mensagem para o mundo. Ai, que massa. Quem não me conhece, da galera de Mai, eu sou Elmar Oliveira. Hoje trabalho com as terapias, com desenvolvimento humano. Estou trabalhando intensamente com treinamento de impacto emocional. Que aí é isso que vai acontecer essa semana na maratona Desbloque Sua Vida. Que aí a gente vai de impacto emocional Desbloquear. mesmo, desbloquear a galera mesmo. E aí, junto com minha irmã, a gente abriu o Instituto Desbloque. Muito bom. Certo? E Excelente aí, nome. Maí, me conte o que você está fazendo. Então, eu estou trabalhando agora aí nessa área realmente de relacionamentos. Descobri meu propósito está dentro de tudo que envolve amor, né? Mas é relacionamentos, é família, é essa área amorosa aí mesmo. Estou desenvolvendo um trabalho com constelação familiar, com mentoria. Tô preparando aí meu produto digital também, envolvendo tudo tudo que eu faço, né? Porque eu também tenho algumas formações aí. Tenho também formações em terapias holísticas, física quântica, coaching, constelação familiar e a gente agrega tudo, né? E faz a nossa receita. E hoje estou trabalhando ainda né, no online, mas assim, com mentoria e constelação. E em breve aí vai ter notícias e novidades a respeito de produto digital. É isso que Entendi, estamos entendi. trabalhando agora e desenvolvendo. Mas assim, eu respiro constelação, né? Eu respiro constelação. Todos os dias eu falo de constelação. Eu acho que tudo compõe ali tijolinhos, né, na nossa construção. Mas eu acho que a constelação familiar realmente foi um grande pilar, sabe? Não na minha vida e eu acredito assim das pessoas que eu trabalho, que eu realmente, né, tô de perto auxiliando, é pilar na vida de todo mundo. Então por isso que eu gosto muito de falar de constelação. Hoje, depois da nossa live, eu vou fazer uma masterclass em que eu vou falar de constelação familiar e linguagens do amor. E aí a gente vai agregando, né? Vai agregando tudo e para trazer um novo olhar, né? Um novo olhar para a vida, para nossos relacionamentos, buscando compreender, né, Mara, assim, as coisas que nos bloqueiam mesmo, né? O que está impedindo a nossa vida de fluir, o que está oculto, né? Para que a gente A base, aqui no Desbloque, a gente também usa bem a base da constelação. Tipo, nos processos de coach, a gente tem a ressignificação emocional com a base da constelação. No método W. Oliver terapêutico também tem a constelação. Porque eu acho que constelação base também, assim, sabe? Quando você conhece a constelação e você começa a entender todo o processo, é maravilhoso. porque Muito, muito bom. porque constelação, né, apesar do nome, assim, a gente já. Sempre que eu falo de constelação, eu já falo do nome logo, porque tem gente que pensa que tem a ver com astrologia, que tem a ver com coisas assim pelo nome, né? Mas a constelação, constelar, na verdade, é integrar, é organizar, né? Ou reorganizar o amor no nosso coração, no nosso sistema familiar. E por que que é base, né? Porque
na constelação tudo nos remete a pai e mãe. E eu digo, isso assim, é uma construção até minha já. Eu vejo que pai e mãe, Elmar, eles são arquétipos do masculino e do feminino dentro de nós, né? Porque todos nós somos compostos aí dessas duas polaridades, né? Não tem como fugir disso. Então, existe um divino masculino, um divino feminino aqui dentro, que é 50% pai e 50% mãe. E que são forças, na realidade, né? O masculino tem algumas características de forças, né, que nós precisamos ter na vida, e tanto a mulher quanto o homem precisam ter, e o feminino também. O homem também precisa ter aí tomado, né, esse feminino também na vida dele, e a mulher também precisa tomar esse masculino. E esse tomar, ele vem através da imagem do feminino e do masculino que nós temos na nossa vida, que é a base é pai e mãe. Então, eu acho que assim, os pais, eles são portais dessas duas forças, né, dessas duas energias, que são forças primordiais, que compõem tudo que existe no universo, que é o masculino e o feminino, que precisa estar integrado, né? Completamente integrado, para que a gente consiga se desenvolver bem na vida, né? Porque quando alguma coisa não está fluindo, seja na área profissional, na área amorosa, uma dessas polaridades, às vezes as duas aí que estão realmente em desequilíbrio. Então, por isso que a constelação, assim, eu vejo que ela é essencial, né? Ela é essencial. E você entender que precisa, que você é parte disso, né? Você é 50% pai, 50% mãe, né? Isso deveria ser uma coisa tão lógica pra gente, mas não é, né? A gente acha, eu puxei mais a minha mãe, eu puxei mais. Já começa assim, né? Eu puxei mais a minha mãe, eu puxei mais a meu pai, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo. E na verdade você tem os dois, né? E o ideal é que você equilibre isso, né? Na minha família mesmo, a gente tem uma grande dificuldade porque as mulheres têm energia muito masculina. E elas não entendem que isso atrapalha a vida delas, sabe? Elas não entendem. Elas têm energia masculina gigantes. Sabe aquela coisa guerreira, destruidora? Para a mulher, principalmente no relacionamento, né? Porque a energia feminina, ela tem uma característica da sensibilidade, do acolhimento, do cuidar, né? Dessa questão, o amor, ele é aquele mais de afeto, né? É diferente do amor masculino. E aí ela vai acabar tendo um pouco de dificuldades aí na área afetiva mesmo. Na área profissional vai embora, né? Porque assim, a profissão, a gente precisa... o masculino é ação, né? É expressão, né? A gente diz que o pai é aquele que mostra para o mundo, mas por que o pai? É o masculino, né? O masculino é aquele que nos ajuda a gente se expressar no mundo. Então aí o masculino forte vai embora, né? Isso. O profissional vai, executa, faz, acontece, mas também se despolariza, né? Eu fiz uma live agora, umas últimas semanas, que é sobre a despolarização da energia feminina e masculina, que são as mulheres que estão despolarizadas, né, da energia do feminino, e também tem os homens que também são despolarizados do masculino. E aí, né, gera, né, desequilíbrio e vai refletir, vai gerar consequência em alguma área da vida, né? Não tem como não gerar. E eu percebi, aconteceu porque a gente trabalha com isso, a gente vê isso e tem que se vigiar, né? Porque tipo as polaridades nada é fixo, gente, nada é eternamente de um jeito que acabou. Você tem que aproveitar, você tem que vigiar e ver situações. E aí eu percebi que minha polaridade estava bem masculina, porque tipo começou a ter uma queda de cliente. E aí eu percebi que eu não estava sabendo receber. Sabe? A polaridade feminina não estava legal, não estava equilibrada. Eu digo, olha, peraí, que eu tenho que me organizar, entender de onde foi que isso saiu. É porque, assim, equilíbrio, eu gosto dessa frase, eu sempre falo essa frase, que equilíbrio, né? Equilíbrio não é estar 50-50. Equilíbrio é ter as duas coisas integradas e eu saber que momentos eu preciso utilizar a energia, essa força do masculino, e que momentos que eu preciso utilizar essa energia, essa força do feminino. Porque se eu ficar fixa somente no feminino, que é a minha energia primordial, eu vou ter dificuldade de ir para a vida, porque o feminino é um movimento que vem para dentro, né? E o masculino é um movimento da exteriorização. Aí a metáfora que a gente consegue perceber bem isso já é o óvulo e o espermatozoide. O espermatozoide, que representa o masculino, ele é aquele que vai em direção à vida, né? Ele se movimenta, é a ação. Já o óvulo, ele tá ali, ele faz o quê? Ele acolhe, né? Ele acolhe o masculino. E quando os dois, cada um executa ali a sua função, a vida tem sucesso. Então,
E a gente precisa ter essas duas coisas integradas, porque ainda que eu seja mulher, é óbvio, a minha energia primordial é feminina. Mas eu vou precisar, e porque eu sou 50% esse masculino dentro de mim, mas eu vou precisar saber que momentos da minha vida, que é na área da ação, na área do profissional, que momentos que eu vou precisar me valer dessa energia. Só que se eu ficar só numa energia, né, sucesso é ter flexibilidade de comportamento, porque essas energias elas vão direcionar alguns comportamentos, né? Então, eu digo que equilíbrio é saber transitar entre extremos, entre masculino e feminino, sem se perder neles, ou seja, sem se perder só para o masculino ou sem se perder só para o feminino. Sucesso é flexibilidade, né? Saber que momentos que eu tenho vários papéis na vida, né? Que tem o meu papel, de repente, profissional, empresária, que eu vou precisar de uma energia masculina mais forte, de liderança, de ação, e quando, né, talvez tenha um papel de mulher, de mãe, dentro de casa, que eu vou precisar me valer mais da minha energia do feminino, né? Que é do acolhimento. Principalmente no relacionamento, eu preciso estar na minha energia primordial, que é feminina, né? Até para que tenha campo, né? Então, é preciso compreender essas coisas. E constelação tem a ver com isso. Porque se eu não tomei esse pai, essa mãe, se eu tenho coisas lá no passado que eu não concordo com meu pai, que eu não concordo com a minha mãe, isso afeta o masculino e o feminino dentro de mim. E aí eu vou ter menos de alguma dessas forças, ou mais, uma só. E isso vai refletir, vai ter consequências, né? Na vida, em inúmeras áreas, em inúmeros aspectos aí. Mas vamos lá. Isso. Fala aí, senão eu... Mas, não, adoro, adoro, adoro. E você fala de uma maneira tão linda e tão assim, sabe, didática que as pessoas compreendem, mano. Ai, que A gente bom. está falando bem das ordens do amor, da constelação, que acho que a grande maioria aqui que está passando por aqui já compreende um pouco, né? Você... E a base disso tudo é entender que tudo é um sistema, né? Que Isso. tudo na vida é sistema, sabe? Tipo, isso que a gente está falando de energia masculina, feminina, a gente vai usar em empresas, a gente vai, tipo, mais, a gente entender que a gente faz parte de um todo, que esse todo é um sistema, que tudo tem sistema, que tudo tá ligado. E aí que vem essas ordens do amor, não é isso? Perfeito, perfeito, perfeito. Você é constelador também? Assim, perfeito, perfeito, Mar. Tudo são sistemas, né? A parte está dentro do todo e o todo está dentro da parte, né? Como eu falei, constelar é integrar, reorganizar cada coisa no seu devido lugar, né? E aí, o que acontece? Você veja, desde a nossa célula, eu sempre falo, eu repito sempre essas coisas, né? Desde a nossa célula, né? A gente, já existe um sisteminha funcionando. Aí, o nosso órgão é um outro sistema, nosso corpo físico é um sistema com inúmeros sistemas ali, circulatório, digestório, respiratório. Nós somos um sistema físico, mental, emocional, espiritual. A gente está dentro do sistema que daí a gente já vai, né? Que é a nossa família. Mas existem campos maiores. A gente fala campo. O que é campo? Campo é o sistema. Então, aí tem um sistema que é a nossa comunidade, tem um sistema que é a cidade, o estado, o nosso país. Né, a gente está dentro, nosso país está dentro de um planeta, esse planeta está dentro de um outro sistema, né, que é o sistema solar, e aí vai, né? O sistema solar está dentro de uma galáxia e tudo tem sistemas, e para as coisas funcionem existem leis, né? Existem leis que precisam estar em funcionamento aí, para que haja harmonia, para que haja ordem, mesmo que essas leis na verdade, são leis ocultas, né? São leis da natureza, assim como a lei da gravidade. A gente não vê, é uma lei oculta, mas ela está agindo, né? Para que as coisas, né, estejam aí funcionando, ela está agindo. E assim é no nosso sistema familiar. Então, a gente tem um sistema pessoal, né? Que tem relação com o nosso inconsciente pessoal, que está ali armazenado todas as informações que nós já vivemos, que nós sentimos, está na nossa célula. E aí a gente vai para o estudo desse campo familiar, que é o sistema familiar, que existe um Bert Hellinger, né, que é o criador da constelação, ele que desenvolveu a constelação como ela é, né? Claro que assim, ele já pegou algumas coisas que já existiam, né, da psicologia, o psicodrama, as esculturas familiares de Virginia Satir, utilizou a PNL ali através das frases, né, as frases de liberação, mas ele deu o toque dele e ele criou as ordens do amor, né?
né? Que são essas leis ocultas que regem o sistema familiar, que são 3 leis. São 3 leis. E eu gosto também de dar sempre essa metáfora de que para o nosso corpo tá sadio, tá em ordem, tá em equilíbrio, tá em homeostase, é preciso que todas as partes que compõem esse sistema estejam no seu devido lugar, né? Cada órgão tem uma função, assim como nós, a nossa família. Então, desde que a gente nasce, aí a gente vai para a primeira lei, que é a primeira ordem, que a gente vai ter que falar assim, né, bem resumidamente, bem rapidinho. Deixa eu até ver que a lição foi 8h30. A primeira lei, ela é a lei do pertencimento, né? E o que significa a lei do pertencimento? A lei do pertencimento, ela diz que todo indivíduo tem direito a pertencer a um sistema, né? Desde que a gente nasce, a gente pertence ao sistema. E a maior dor, né, que um ser humano pode experimentar é a dor da rejeição, é a dor de ser excluído. Então, toda vez que a gente fala de pertencimento, a gente fala de exclusão, as exclusões do sistema. E uma das grandes causas também de emaranhamentos, de problemas que a gente enfrenta na vida, são coisas que foram excluídas, que foram excluídas aí de inúmeras formas. Mas é tudo que for excluído, né, do nosso sistema, assim como no nosso corpo, que é um sistema, se um órgão nosso for excluído, for tirado, cada um tem um lugarzinho. Então, se algo for tirado, esse algo vai fazer falta. Então, uma pessoa, quando ela é excluída, e para ela ser excluída, não é só excluída fisicamente, uma pessoa... Não, é excluída do nosso coração, né? Ela vai fazer falta para esse sistema, né? Então, toda exclusão, ela gera consequência para o sistema familiar. Porque o que acontece? Imagina que cada um tem um lugarzinho. Para esse sistema, né, ele funcionar, cada um tem que cumprir a sua parte. Porque todos estamos, a gente diz na constelação, a serviço. A gente está a serviço do sistema, nós estamos a serviço da vida, né? Porque todo mundo tem um propósito, desde que a gente nasce. E propósito é uma função, é uma missão. E na nossa família também. Então, se a gente tira alguém, a gente exclui alguém, vai ficar um vazio ali. E para aquele sistema funcionar, alguma outra pessoa, por amor, sistemicamente vai ocupar o lugar daquele ali. Então, aí começa a ocorrer os emaranhamentos, né? Assim como no nosso corpo, se um órgão nosso que não seja um órgão assim vital for tirado, o próprio corpo ele entra ele tem um sistema inteligente, né, de autocompensação que ele vai tentar se adequar ali. Só que o que acontece quando alguém ocupa um lugar de uma outra pessoa na família que não é o seu? E a gente faz muito isso. A gente sai do Demais, demais. A gente precisa filho tomar no lugar de pai, tio se metendo onde não deve, tia. É bem assim mesmo. Só que assim, as pessoas fazem isso por amor ao sistema, Sim. né? Para querer ajudar o sistema. Por quê? Porque aquele buraquinho tem que ser tampado. Alguém vai ter que fazer a funçãozinha daquele lá que foi excluído. O problema é que quando a gente exerce uma função além da nossa, que não é a nossa, isso começa a ficar pesado. Sobrecarrega a nossa vida. Assim como sobrecarrega um órgão do nosso corpo que começa a executar uma função que não é sua. E vai chegar um momento que o sistema como um todo vai sofrer. Assim como a nossa família. Né? O sistema como um todo começa a sofrer. Então, essa aí é a lei do pertencimento, que é a primeira e que nada pode ser excluído. Por isso que eu digo que constelar é integrar. Integrar colocar, não excluir, né? Nada. Toda vez que. Quando que a gente exclui, né? Vamos dar exemplos mais práticos aí. E quando é que a gente exclui? Né? Não é só excluir, por exemplo, talvez a gente exclui nossos pais. E não é só pais que, eu não falo com meu pai. Não, pode ser que eu veja meu pai, né? Não tenha problema nenhum com meu pai ou com a minha mãe, e eu excluo eles do meu coração. Porque talvez eu tive feridas emocionais na minha infância, ou simplesmente o julgar. O julgamento é uma exclusão, porque aquele que eu julgo, e eu julgo o quê? Na verdade, assim, a gente deveria julgar somente o comportamento, mas acaba que a gente acaba julgando a pessoa, né? A gente confunde as coisas. E quando a gente julga, a gente exclui, porque eu não quero aquele comportamento para mim, né? Então, como é que eu vou tomar o meu pai ou a minha mãe se eu vejo algo neles que eu não gosto, que eu não concordo? Então, eu já excluo, porque eu não quero... a nossa mente, ela tende a olhar aquilo que falta, o negativo. Então, como é que eu vou olhar aquilo que meu pai ou minha mãe tem de bom e tomar eles? Tomar a força da vida se eu só vejo o que faltou na minha história, eu vejo os defeitos,
E aí eu não quero ser como eles. Eu posso não ter problema nenhum, mas eu falo, meu pai é muito isso, minha mãe é muito aquilo. Né? Quando eu tiver um filho, eu vou fazer diferente, eu não vou ser assim. A pessoa que tem essa frase, não, eu falei para mim que eu nunca ia ser igual aos meus pais. Que quando eu tivesse um filho, não sei, a pessoa já tá excluindo os pais, entende? E aí, a gente tá falando de pais, né? Mas pode ser qualquer membro do sistema. Mas quando se exclui pai e mãe, é mais grave, né? Porque a força da vida vem em primeiro lugar dos nossos pais. E aí a gente já vai para a segunda lei, que é a lei da hierarquia. E a lei da hierarquia, ela diz o quê? Que quem vem antes tem precedência. Quem vem antes sempre tem precedência. Então, e quem vem antes é pai e mãe. E por que e eles são os grandes, a gente diz, né? Quando quem tem precedências é maior do que nós. E a gente só recebe a força da vida quando a gente está no nosso lugar. E a gente diz na constelação que nós somos pequenos perante eles. Então, se eu me sinto maior, se eu vejo meu pai ou minha mãe pequenos, iguais a mim, tem desordem. Tem desordem, porque eu não vejo força neles. Talvez eu não tenha problema nenhum também. Mas eu olho para minha mãe e eu digo, nossa, minha mãe, coitadinha, né? Sofreu tanto, né? Meu pai fez ela sofrer, minha mãe sofreu na vida, teve uma história. Então, aí eu não vejo força, não vejo ela como grande, né? Quer E falar a alguma gente vê isso muito quando os pais estão idosos, né? E estão precisando dos filhos. E aí a gente vê os filhos não fazendo por gratidão, não. Tipo, agem de maneira para se sentir superior aos pais, sabe? Não honram a história dos pais, é daquela maneira, assim. Eu fico muito triste quando eu vejo essa situação e aí você tem que mostrar para a pessoa. E aí é naquele momento que a pessoa para de vir aqui, acredita? Quando eu começo a mostrar isso, aí digo, sinal que não está pronto, então deixa para lá. Mas aí cada um sabe onde aperta o seu calo, né? Às vezes vai precisar acontecer uma coisa mais grave, a vida dela fica mais emaranhada para ela perceber que tem algo aí para ser visto, né? E agora eu lembrei que eu já entrei no outro gancho e eu não falei outras hipóteses de exclusão, que é bem importante. Então a gente pode excluir apenas pelo julgamento, por não concordar, né? Mas também, por exemplo, exemplos de exclusão. Abortos são exclusões, né? Porque normalmente tudo aquilo que traz dor, o ser humano tende a excluir. Então, aquilo que trouxe dor para o passado familiar, um aborto, mesmo que seja provocado ou não provocado, nem se fala, né? Assim, Sim. são segredos, né? Ou mesmo um aborto, né, não provocado, espontâneo, mas aquilo traz tanta dor que as pessoas elas não querem tocar naquele assunto. Então, elas não querem olhar, a gente diz na constelação que é olhar, né? Então, abortos são exclusões, porque precisa ser visto, precisa ser dado um lugar, mesmo que não, de repente, nem tenha chegado a nascer. Mortes também podem causar exclusões, às vezes as pessoas confundem, né? Acham que a morte rompe os vínculos. Abandonos, né? As mães que abandonam filho, ou pai que abandona filho. Quando que você exclui casais que se separam e tem briga entre eles, e aí às vezes o pai, né, fala mal da mãe pro filho, né? Ou a mãe, né, fala mal, tem a mágoa ali, acaba compartilhando com o filho as questões ali do casal, mistura as coisas e acaba que exclui, né? Porque fica apontando o comportamento do pai, então também está excluindo o pai, né? Então, assim, tem muitos exemplos de exclusão, muitos exemplos. Mas a gente tem que aprender a olhar as pessoas como elas são, né? E por mais que a gente não concorde, porque a gente tem a nossa opinião, mas a gente precisa compreender. Compreender é diferente de concordar. Daí eu posso olhar para a pessoa e falar, eu não concordo com o seu comportamento, mas eu te compreendo porque eu não sei o que você passou no teu lugar, né? Normalmente algo fez com que você agisse daquela maneira. Isso é uma outra premissa da constelação. Existe uma justa causa, uma justa razão para tudo, para tudo. Quem Isso. sou eu para julgar, né? Para julgar. Todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história. Você não sabe da história da pessoa. E uma coisa clara que, tipo, as pessoas não entendem, que aí vem o julgar. Todo mundo quer ser feliz, mas todo mundo quer ser feliz da maneira que aprendeu a ser feliz, sabe? E aí a gente quer botar a nossa história no lugar do outro. E isso nunca vai funcionar. E A aí por visão de isso que vem mundo, as né? confusões. Seu modelo de mundo, né? Os seus valores.
os seus Isso. valores, o seu modelo de mundo, aquilo que você acredita ser bom para você. E aí você não concorda com o outro, né? E aí a gente fere, porque não deixa o outro livre para ser quem ele é. E amar é ser livre. Amar é ser livre. Eu gosto de dizer isso também. Eu digo que amar é ter a capacidade de ver tudo sem excluir nada. Sim. Não quer dizer que eu olhe, poxa, óbvio que eu posso não concordar com um comportamento, né? Mas dá para não concordar e não excluir, entende? Eu posso compreender sem excluir, entende? Isso mesmo. Mas se eu julgo, tem algo meu ali, tem algo que eu também preciso olhar. Porque qual é o sentimento que aquilo ali produz em mim? Eu tenho que me perceber. Por que aquilo ali me afeta? Né? Então, tudo são sinais, a gente tem que estar atento. Tem que estar É atento. aquilo que está aparecendo para você melhorar, né? A É, Dani falou que é difícil na prática, mas é desafiador, sim, Dani. Mas quando você é. começa a compreender e você deixar assim, poxa, a história dele, será que não tem algo mais? Sabe você olhar com empatia? É desafiador, sim, porque a gente já tem a mania de julgar, de olhar através da nossa lente, né? Na verdade, o problema é que o ser humano ele está muito fixado e identificado com o seu ego. Né? O ego é essa Sim, estrutura psicológica criada pela mente que cria o amor o quê? Egoísta. Ego, já diz, né? Egoísta. Então, o ego, o amor egoísta, ele só olha para a sua dor. Né? Ele não consegue olhar para a dor do outro. Poxa, será que o meu pai foi assim? A minha mãe foi assim? E qual é a dor do meu pai? Qual é a dor da minha mãe? Mas eu só olho para a minha dor. Estou preocupado com a minha dor, né? Só que as pessoas que são assim, elas também estão se colocando como vítima, né? Quem só olha para sua dor, por mais que não seja mimizento, mas está se pondo como vítima e também está tendo, sim, tá no ego. A gente precisa expandir, porque a gente tem um ego. Todos temos ego. E o ego é uma estrutura necessária, nossa, psicológica necessária. Né? Tem um livro do Osho que ele fala sobre. Tem vários do Osho, né, que fala sobre o ego, mas tem A Essência do Amor, que ele diz que tem uma pergunta lá para ele, né? O que é pior? Uma pessoa que tem o ego, às vezes até muito inflado, ou uma pessoa que não tem ego? Ele diz que pior é uma pessoa que não tem o ego, porque foi uma pessoa que foi abandonada, que foi ferida, porque o ego ele começa a se formar na criança, né? Porque a criança ela precisa de sim, cuidados. Então, ela começa a receber atenção toda para si. Então, vem o egocentrismo, né? O ego. Eu no centro. E ali ela começa a acreditar. E aí, as crianças que foram abandonadas, que não receberam amor, que não receberam afeto, elas não se sentem no centro. Então, são pessoas que vão ter falta de força, insegurança, baixa autoestima. Então, às vezes, pior do que alguém que tem um ego inflado. Então, o ego é necessário. A gente tem um ego, mas nós não somos o ego, né? A gente precisa aprender. Isso que a gente estava falando das energias. Nós somos essência, né? Nós somos essa consciência, esse espírito. Nós somos a essência. O amor da essência é o amor altruísta. É esse amor que é capaz de ver tudo sem excluir nada. Porque o amor que exclui é o amor egoísta. É esse amor criado. Eu nem sei se dá para dizer que é amor, né? Porque eu acho que o amor egoísta, não sei se dá para dizer que é amor, né? e O é o amor amor que a gente foi criado, né? O amor que as é o pessoas amor que aprendem. Acho que é esse foram amor que tem que ser. ensinados. Pouquíssima. A construção do amor altruísta é um processo. Então, o amor altruísta, que é aquele da essência, é aquele que é o amor de Jesus, que Cristo veio nos mostrar, é o amor do todo, é o amor de Deus, é esse amor que é capaz de ver tudo sem excluir nada. É o amor de Cristo, ver tudo sem excluir, sem julgar ninguém. Né? Quem não tiver pecado, que tire a primeira pedra. Né? Não julgou nem aqueles que o condenaram, né, a ser morto. Então, esse é o amor altruísta, mas a gente está muito identificado com o ego, com o amor egoísta. Na constelação, na verdade, é uma constelação da mente. A constelação, a gente constela o ego, a mente, porque a essência, ela não precisaria de nada disso. A essência, ela já compreende essas coisas. Então, é difícil porque a gente olha para a nossa dor, porque a gente não sai um pouquinho da nossa dor e de uma visão mais ampla, de integrar tudo e olhar, sabe, por que será? Existe uma justa causa com meu pai, com a minha mãe ser assim, porque vem aquela coisa, né? Até que a gente se torne consciente, vítimas são vítimas de outras vítimas. Uma pessoa que fere é uma pessoa ferida. Então, só que é preciso mudar o olhar. E esse é um olhar sistêmico. Isso é uma visão sistêmica. Por que sistêmica? Porque olha o sistema como um todo e não se identifica simplesmente
alguma coisinha o seu ego, né? E principalmente, é difícil? É óbvio. A nossa missão aqui é justamente esse processo de desidentificação do ego, né? Nós temos um ego, é importante, mas eu não sou o ego, eu sou a essência. E tem momentos que eu preciso do meu ego, que eu preciso ter essa autoestima, que eu preciso me colocar como centro, né? Pessoas que não sabem dizer não, que não sabem se colocar, que não sabem se priorizar, elas não têm um ego forte, elas têm um ego fraco. Não é problema nenhum. Todo mundo tem ego, mas a gente tem um ego forte, um ego maduro e não um ego infantil. O ego, isso que a gente vai trabalhar na constelação é a estrutura do amor egoísta, que é o ego infantil, que é esse que está preso lá naquelas memórias da infância ainda, né? A gente já tem um ego maduro. Saber que tem momentos que sim, eu tenho que me priorizar. Sim. Então isso é ego, sim, sabe? Se colocar no centro. Então é importante, mas assim, que momentos, né? Tem momentos que eu preciso me priorizar, tem momentos que eu vou olhar para o todo. Então, sucesso é flexibilidade e comportamento, né? É integrar tudo. Integra o ego, integra a essência, integra tudo, né? Precisa ter esse olhar sistêmico para a vida. Então, mas principalmente quando você mostra para o ego, para a tua mente, que todos temos, porque é difícil, mas quando você compreende que para a tua vida fluir, você precisa integrar essas coisas, aí a tua mente, né? Nós não somos a mente, mas nós temos uma mente. E a gente precisa saber utilizá-la a nosso favor. Então, às vezes, a gente precisa convencer ela de algumas coisas, né? Então, quando ela se convence, ela entende que eu preciso colocar em ordem essas leis aí ocultas. Eu vou precisar fazer as pazes com o meu passado. Eu vou precisar sair dessa criança, desse amor egoísta que está aqui ainda reivindicando até hoje da vida o que ela não ganhou dos pais. Reivindicando até hoje de um relacionamento, de um parceiro, de uma parceira, aquilo que ela, na linguagem dela de amor, ela acha que não recebeu dos seus pais. Então, quando a gente compreende que enquanto não curar essas coisas, eu não vou ter um ego forte, uma mente forte, que a minha vida não vai fluir em todas as áreas, aí você começa a ver, acho que vale mais a pena eu olhar para essas coisas. Entendeu? E Então, isso é maravilhoso da constelação, né? A constelação está trazendo esse olhar. Aí está se tornando mais. As pessoas estão conhecendo mais, né? Estão é, compreendendo que precisa desse olhar para se resolver. E aí quebrar vários conflitos, sabe? Muitos conflitos familiares só é mudar o olhar. Mudou o olhar, acabou, é, sabe? O que você acha tão desafiador, se você mudar o olhar, você já começa a mudar a história, sim. sabe? A gente quer sempre impor, o pai quer impor o filho, filho quer impor o pai, e aí vai rolando todo esse processo. Mas é ego, né, Omar? É ego, cada um É, querendo pôr só a sua visão, né? E outra, qual é a minha visão? A minha visão é para aquilo que falta ou para aquilo ou para as possibilidades ou para o crescimento. A minha visão é para aquilo que é para a escassez, para aquilo que está sempre faltando, né? Nunca é suficiente que o outro faz, ou a visão é para aquilo que ele fez, para o que ele tem de bom, né? Porque isso. também tem essa questão. E uma coisa assim, vamos continuar nas leis aí, né? Senão daqui a pouco a gente A gente tem a lei agora da cooperação, que a gente ficou faltando dois aí falar. então eu estava falando da hierarquia. Então, a Sim, hierarquia, quem vem antes tem precedência. E quem vem antes é pai e mãe, eles são os grandes. Porque para receber a força da vida, e essa força que nos impulsiona aí para a vida, é preciso que eles sejam grandes. Então, você aí do outro lado que estamos assistindo, como é que eu vejo se essa lei aí, como é que ela está na minha vida? Existe uma visão interna nossa em relação aos nossos pais. Como é que eu vejo meu pai? Menor que eu, igual a mim ou maior? Como é que eu vejo a minha mãe? Maior, igual ou menor? Existe um olhar interno nosso. Eles têm que ser maiores. Se eu estou vendo como iguais, ou se eu estou vendo eles menores, talvez eu veja fraqueza, né? Tenho pena, tenho dó, né? Às vezes, meu pai é banana, minha mãe que manda na casa de onça. Isso tudo vai ter reflexo. Isso tudo vai ter reflexo, porque eu preciso estar no meu lugar para receber a força, para minha vida fluir. Então, às vezes não tem problema nenhum, mas você vê que a hierarquia, né, tá em desordem, filhos que eles que dão a ordem né, dos pais. Então, isso aí está em desordem. A hierarquia está em desordem. A terceira lei é o equilíbrio entre o dar e o tomar. Aí, o equilíbrio entre o dar e o tomar, ele muda nas relações, um pouco entre a relação entre pais e filhos e na relação de casal.
Mas, assim, genericamente, o que o equilíbrio entre o dar e tomar ele diz? Ele tem a ver com o equilíbrio das trocas, né? Todo relacionamento ele precisa de troca. Então, eu preciso dar um pouco e receber um pouco. Dar um pouco. Daí eu devolvo um pouquinho mais e recebo. Dou e recebo. E, então, eu preciso aprender tanto a tomar como dar. Só que eu preciso dar aquilo que a gente diz assim, né? É preciso dar aquilo que eu tenho e que o outro é capaz de receber. E o que isso quer Sim, dizer? Né? E o que isso quer dizer, dar o que eu tenho? Porque normalmente as pessoas têm vazio, e é vazio de pai e mãe, né? Vazio dessa força, e aí elas dão o que elas nem têm de amor. E elas viram cobradores de amor, porque aí falta, se ela não tiver de novo, vai faltar para ela. Então ela começa a cobrar, a exigir aquele amor de volta. Né? Então eu dou nem, eu não tenho nem para mim. Né? Então, ou seja, eu tenho que dar aquilo que eu tenho, que transborda, e que o outro é capaz de receber. Porque às vezes tem pessoas que também dão demais, né? Dão demais. E aí o outro às vezes nem é capaz de receber tudo aquilo. E aí fica assim, né? Fica uma disparidade muito grande na relação. E aqui eu tô falando, tá? Não é de relacionamento entre pais e filhos, porque a relação entre pais e filhos é um pouco diferente a dinâmica, mas é a relação de casal, relação de amizade. Aí fica muito distante. E aí aquele que recebeu demais, normalmente, qual que é uma atitude de uma pessoa que recebe demais e ela não tem para dar? Ela se sente, como é que ela se sente? em Me dívida. ajuda aí. Ela fica em dívida, né? Ela se sente em dívida. E normalmente quem se sente em dívida, como ficou muito distante, ele não consegue mais. O outro deu tanto, 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 que ele não consegue mais devolver. Está muito longe, ele acaba se afastando. Né? Então aí são aquelas pessoas Isso. que falam, nossa, mas eu fiz tanto, 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 e a pessoa se afastou. Ou às vezes o afastamento vem com o quê? Com uma ingratidão, com uma traição. Né? E por que será que ela deu demais também naquela relação? Né? Por que será? Porque ela está num lugar de grande, porque quem dá são os pais, né? A gente diz. Aí, essa é a diferença da relação entre pais e filhos. Pais sempre dão, porque eles dão a vida, né? E filhos sempre tomam dos pais, tomam a vida. Então, se eu não conseguir tomar a vida dos meus pais, eu também vou ter dificuldade de tomar aquilo que outras pessoas me dão e vou ter dificuldade de tomar o que a vida me dá também, né? Vou ter dificuldade de tomar o que a vida me dá. Então, às vezes, por mais que a vida até dê, mas a pessoa ela dá um jeito de gastar, ela dá um jeito de perder, porque ela não tomou a vida. Então, aí ela não consegue. Quem não toma também não tem para dar. Então, aí já entra lá no tomar pai e mãe, né? Preciso tomar esse pai, essa mãe. Quando que eu não tomo? Quando eu excluo, quando eu julgo, quando tiveram movimentos de amor interrompido, né? Com esses pais também. Movimentos de amor interrompido, às vezes é quando aconteceu alguma coisa que houve uma interrupção mesmo. Às vezes crianças que nascem e vão para UTI, ficam um tempo longe ali da mãe, no momento que elas procuram. O que acontece no movimento de amor interrompido? A criança, normalmente é numa fase ainda de criança ali, até uma certa idade isso. Ela vai em busca do amor do pai, da mãe, e ela não encontra. E ela sente muita dor. E ela tenta ir, às vezes, mais de uma, duas, três vezes, né? E ela não encontra esse amor. E aí, o que acontece? Há um movimento de amor interrompido e aí Precisa ressignificar isso, né? E aí deu uma travadinha, mas aí, tipo, precisa deu uma ressignificar pausada, esse né? amor interrompido. Deu uma travada mais. Deu. Oi. Mas eu parei de falar. Então, o movimento de Oi. amor interrompido, algo aconteceu que interrompeu esse fluxo do amor, da força da vida que chega até aquela pessoa. E aí a vida também não vai ser difícil para ela, vai ser pesada para ela, vai sentir falta de força, pessoas que procrastinam muito, que não conseguem fazer as coisas sozinha, que sentem falta de apoio, pode ser também essas coisas aí, né? Essas coisas. Então, assim, o equilíbrio entre o dar e o tomar na relação entre pais e filhos é assim: os pais dão, pais sempre dão, eles não podem querer receber dos filhos. Os pais que estão querendo receber dos filhos, que estão cobrando dos filhos, é porque eles também não tomaram seus próprios pais, e eles estão projetando nos seus filhos os seus pais, porque eles ainda estão se pondo como filhos dos próprios filhos, querendo receber dos filhos. Sim. E aí está invertendo a ordem da hierarquia. Então, por E isso isso que é o que está mais acontecendo, né? Porque, tipo, o que tem que acontecer é os pais darem, 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 os filhos tomam, tomam, honram aqueles pais e seguem seu caminho.
segue o né? seu caminho. Aí tem, acontece que tem filhos que tomam, 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 não honram e continuam tomando, né? Não seguem seus caminhos. Tem pais que estão tomando de filho, aí a coisa fica tudo fora de ordem. É que na verdade, assim, esses filhos, às vezes, quem não honra não está tomando, na verdade. Né? Pode estar Sim, recebendo coisas, mas não está tomando, porque assim, não está tomando a vida, não está tomando lá dentro. Né? E, e o que acontece? Quando se inverte essa ordem, né? Na verdade, assim, quando uma lei ela está em desordem, normalmente as outras também estão. As outras também. isso, isso. E qual que é o reflexo na vida? Sabe? É falta de força, qualquer sintoma, a gente fala sintoma, problema na constelação, é problema no relacionamento, né? Por exemplo, e aí a gente tem coisas que a gente diz que é a cara do pai e tem coisas que a gente diz que é a cara da mãe, tipo, por observação também, né? Porque cada pessoa, por exemplo, eu posso ter um problema. A gente diz que o sucesso tem a cara da mãe. E por quê? Bert Helling estudou isso. Né? A abundância também tem a ver com mãe, porque lá no útero da mãe tudo era abundante, né? A gente tinha abundância, a gente recebia alimento, então a abundância tem a ver com a mãe. Então, quando a pessoa tem, às vezes, questões com o feminino, ali, com a mãe, inúmeros motivos, né? Essa questão da abundância na vida dela, e abundância não é só dinheiro, né? Abundância de tudo, de recursos, inclusive de saúde, pode estar prejudicada, né? O sucesso tem a cara da mãe. Por quê? Que a gente diz? Porque nós temos dois êxitos já quando a gente nasce, que tem a ver com a mãe, que é o parto, né? E a alimentação, a amamentação. Então, esse sucesso, né? O sucesso, quando eu tive, tem que olhar também como é que foi meu parto. Às vezes tem movimentos de interrompido em relação ao parto. Como é que foi a minha alimentação? Né? Minha mãe conseguiu me alimentar, não conseguiu. Se a mãe não conseguiu alimentar, às vezes a criança sentiu o quê? Que a mãe não tinha para dar ali também. Né? Então, essa questão não teve sucesso na alimentação. Então, às vezes, pessoas que estão tendo dificuldade em prover o próprio sustento, né? Tem a ver com sustento, nutrir. Pessoas que têm problema com obesidade, pode ser relação materna, né? Porque está tentando se nutrir, né? Não conseguiu tomar a mãe, por algum motivo não conseguiu tomar essa mãe, tem dificuldade com esse feminino. E aí o que acontece? Falta a força do feminino. O que ela faz para se nutrir? Ela busca na comida, nutrição, né? Mas não é uma regra, porque a pessoa, se ela, por exemplo, tem problema com obesidade, quer constelar, ela vai ter que colocar esse tema e o campo, né, de informação do sistema familiar dela que vai mostrar o que está oculto por trás disso. Mas, assim, por observação, por observar vários mesmos casos de mesmos temas, né, Bert Hellinger, e ele foi criando aí essas teorias, digamos assim, né, mas que não é uma verdade absoluta, mas Sim. normalmente, mas são assim, são direcionamentos, né? Dinheiro a gente já disse que tem a cara do pai. E por quê? Aquilo que a gente falou lá no comecinho. O dinheiro é uma expressão, é uma consequência da nossa expressão no mundo, da nossa ação. Né? Então, e a ação tem a ver com o masculino. Então, normalmente o dinheiro ele está ligado a esse masculino. Então, isso tudo são reflexos que têm a ver com esse pai e com essa mãe e com essas três leis que estão em desordem, né? Que normalmente sempre alguma coisa ali vai estar. A gente diz o seguinte, na constelação, que quando o amor está em ordem, ele cura. Mas quando o amor está em desordem, ele adoece. E ele adoece o sistema. E a cura, isso que é mais lindo da constelação, é que a cura também é para o sistema. Por mais que eu faça para a minha vida, mas tem um reflexo no sistema. Né? É isso que eu ia comentar com você agora aqui. Porque, tipo, quando alguém constela, quando alguém vai lá ver a situação, ele já consegue curar o sistema, né? Vai dando cura ao sistema. O É, legal é que todo o sistema fosse fazer constelação, né? Imagine todo mundo fazendo constelação, ia ser lindo. mas está cada vez mais se propagando isso aí. Está cada vez mais se propagando. Porque é a raiz mesmo, né? A raiz de tudo está no amor. E o amor é o quê? A semente é o quê? Nosso pai e nossa mãe. Foi o que, né? A sementinha de amor deles lá que germinou e a gente está aqui. Então, Com certeza. questões ali, precisa olhar para mais para pai e mais para mãe. E a gente não toma pai e mãe de uma vez só. Cada dia a gente olha com uma coisinha a mais. A gente toma pai e mãe quando a gente se vê num comportamento deles e integra também, né? Então,
Não é um processo assim de uma vez só. Não, cada dia a gente está tomando um pouquinho, sabe? Cada dia a gente se vê em mais alguma coisinha ali. Mas é preciso estar atento aos sinais, né? É preciso ter olhos para ver. E como você disse, Isso. às vezes a pessoa constela, pode ser que a relação dela, o pai dela, a mãe dela, aquilo que ela constelou, a pessoa não mude, porque isso é dela. Mas o meu olhar, né, ele se expande. Então, a minha compreensão vai mudar. Eu fiz um vídeo esses dias no IGTV, que eu tirei uma cartinha, que eu tenho os cards ali sistêmicos, né? E aí era uma frase de Jung até. Mas dizia assim, que as coisas são como nós vemos e não como elas realmente são. Né? Então, por que é como nós vemos? Porque é o significado que eu atribuí. E o significado que eu atribuí tem a ver com a emoção que eu senti. E essa é a história que eu conto. Então a constelação ela tem a capacidade de fazer a gente contar uma nova história da nossa história. Eu vou falar sobre isso hoje na minha Masterclass. Porque quando eu mudo a compreensão, né? Quando eu expando, na verdade, né? Constelação é você expandir a tua consciência e você enxergar um pouco mais de cima. Sim, eu acho que é. E aí, talvez tua mãe nunca mude, sabe? Talvez teu pai nunca mude, nunca vai. Ah, se te falta de palavras de afirmação, que é uma linguagem de amor. Não é a linguagem dele. Pode ser que ele vai morrer e ele nunca vai te reconhecer. E ele nunca vai falar uma palavra amorosa, porque é a linguagem dele. Mas o teu olhar muda. Né? E a história que você conta sobre isso muda, porque não é mais de vítima. Ai, porque me faltou. Ai, porque tô... E aí você deixa de ser um mendigo emocional, né? Porque aquilo que falta, a pessoa vai para a vida buscando. Buscando no relacionamento, buscando nas amizades. Ela tem um filho, aí ela começa a exigir do filho, ainda lá, né? Como num lugar de criança ainda, querendo receber, né? Do próprio filho. Então, deixa de ter essa dependência emocional. Deixa de ser mendigo emocional. Mas por quê? Porque a compreensão se ampliou. Mas não porque o outro mudou. Mas porque eu mudei o meu olhar. Quando a gente muda o modo como a gente observa as coisas que a gente observa mudam. Né? Então, isso que é isso que a pessoa precisa tomar consciência. Mas para tomar consciência disso, ela tem que querer sair desse lugar que é um lugar de vítima, de mendigo né, emocional, dá para dizer isso, de que está querendo receber ainda, receber. Né? É mudar o olhar mesmo, né? Não adianta só viu, não percebeu, não quer mudar, então não tem jeito, né? Não vai nem prosperar. Sabe o que é o mais lindo disso tudo? É que quando eu mudo meu olhar, eu mudo meu sentimento, né? E poxa, é isso mesmo. sentimento é uma informação. E eu passo a emanar outra informação em relação àquela pessoa. E aquela informação também impacta a pessoa. E aí, aos poucos, a pessoa também vai mudando o comportamento dela. Só que assim, a gente não pode dizer que isso é uma regra. Aí eu não posso prometer isso, né? Constelação não é uma entrega, uma prestação de serviço, estou entregando aqui, vai acontecer isso. Não, pode ser que não aconteça. Pode ser que teu pai e tua mãe morram e isso nunca aconteça. Mas o que a Mas gente acontece vê bem muito, sabe, Mai? Acontece bem muito. Porque quando você muda o seu mundo, você muda o mundo ao seu redor que e muda a as pessoas informação. começam a perceber e começam a mudar também por causa da sua mudança. É que muito acontece. Acontece de esposa vir agoniada, querendo. Eu digo, calma, bora pensar em você. E aí, a partir da sua mudança, de você se colocar no mesmo lugar de igual, né? Porque a gente falou de pai, de não sei o quê, mas de casal tem que se colocar no lugar de igual. Ninguém é superior a ninguém, né? E aí vem essa mudança. O equilíbrio entre o dar e o tomar na relação de casal, a hierarquia entre os casais é a igualdade. Na relação entre pais e filhos, os pais são maiores. E o equilíbrio entre o dar e o tomar, o casal dá um pouco e recebe. Sempre que cresçam juntos e consigam devolver. E na relação entre pais e filhos, pais dão e filhos retomam. Então foi legal você falar isso só para não... que tem uma... Ah, mas a gente ainda tinha muito para lá. Já dá 58, 2 minutos já para terminar. Meu Deus, vai se Passa despedir. muito rápido, né? Passa muito rápido. Né? Quem quiser saber mais, Mai vai estar na live 21 e 21, como é aí? Me conte aí, para o pessoal que está online ainda. Vou transmitir aqui pelo Instagram e pelo YouTube também. E o tema hoje é as 5 linguagens do amor na constelação familiar. Eu vou falar um pouquinho, eu tô nesse projeto aí dos códigos do amor, aí eu fiz um desafio das 5 linguagens do amor e agora eu vou começar no segundo pilar que eu trabalho, que é constelação, e hoje eu tô começando a unir as 5 linguagens do amor na constelação. Para compreender e mudar esse olhar aí que a gente está falando agora, né? E adotar
uma postura sistêmica, um olhar sistêmico, conseguindo colocar todas essas 3 ordens que a gente colocou aí na vida, né? Sem julgar, integrando as coisas que o sistema flui, né? A vida acaba fluindo de uma maneira diferente. Ai, que massa, que lindo. Aí. Ai, obrigado, viu, Mai? Depois a gente marca outras lives, faz outras situações Vamos aí. sim, porque uma hora passa muito Agradeço. rápido. Aí tem que marcar um encontro lá, galera, né? Tem. Eu falo muito com a Mari, né? Eu falo assim, faz todo dia com a Mari, eu tô fazendo mentoria com ela. Falo muito, muito com a Mari, assim, acho que quem mais tem o contato é com a Mari. Às vezes tem Ai, algum que evento em massa. Curitiba, eu vi algumas vezes a Tati, mas é pouco, assim, eu não tenho esse contato muito próximo com ela, não. Mas temos que marcar sim, Entendi. para que der, não marcar. Vamos marcar. Vou descer para o Paraná, que é mais fácil de ver vocês. Muito obrigado. Quem não se inscreveu na Obrigada a maratona, você. se inscreve, porque vai ter muito mais, viu, gente? E acabou, meu Deus, que delícia isso aqui.